Olá, gente. Olá, alunos. Estou vendo aí que já tem um pessoal na sala, né? A semana passada a gente teve um probleminha técnico, estava no meio da aula e aí acabou que caiu aqui a internet, então... Mas hoje eu espero eu que a gente não tenha problema, né? Vamos falar hoje sobre as unidades 3 e 4. Então, espero que todos estejam me vendo aí, que esteja tudo ok, para a gente começar a efetivamente falar aí do finalzinho da disciplina. E ainda hoje a gente vai se encontrar, que a gente vai fazer a revisão geral, os detalhes, todos os detalhes sobre a disciplina, né? Sobre as informações gerais aí, desde a unidade 1 a 4, mas agora, para vocês já irem estudando aí nessa sexta-feira de tarde, a gente vai conversar sobre as unidades, especialmente 3 e 4, certo? Então, vamos começar aí. Deixa eu só voltar aqui. Todo mundo está me ouvindo bem? Tá tudo certo? Beleza. Então, vamos lá. Parte 1. A parte 1 não, né? A unidade 3, ela começa falando enfaticamente de pesquisa científica. A gente, em unidade 1 e 2, falou de uma questão mais geral de ciência, delimitou um pouco mais, mas agora a gente vai na parte prática, efetivamente, da pesquisa científica. Então, o que a gente precisa? Primeiro, em qualquer trabalho, e aí reflitam e levem essa disciplina para todas as demais disciplinas que vocês vão cursar ainda no curso de vocês, obviamente, né? Que em todo trabalho acadêmico que vocês fizerem, a principal informação que vocês têm que ter é a escolha do tema. Tá aqui, ó, marcadinho, escolha do tema e definição de problema de pesquisa. E o que é problema de pesquisa? A interrogação, o porquê, para quê. Lembra que a gente falou lá dos cientistas, o Faraday, o Bacon, o Descartes, o Galileu, propriamente dito, todos eles começaram as suas atividades através dos questionamentos. E aí, quando o professor, no EAD, ou até o fórum em si, né, bem lembrado, como é o nome, a gente fala hoje, desafio colaborativo, né? Ele vem com um questionamento. Então, você tem que responder aquela questão. Aquilo é um problema de pesquisa. E que ele te força a você pegar aquela pergunta, ir lá pesquisar no livro, pesquisar na internet e fazer a tua resposta. Então, tudo que é relacionado à pesquisa científica, vocês fazem pesquisa científica a cada desafio colaborativo e cada atividade contextualizada. Tem hora que até é difícil você chegar e responder 30 linhas uma pergunta. Eu só desenvolvo as 30 linhas lá da atividade se efetivamente eu tiver uma boa qualidade, primeiro, uma boa pergunta e, segundo, uma boa leitura sobre o assunto, né? Então, essencialmente, pesquisa científica parte de um tema, exemplo, metodologia científica, definição do problema. Por que é importante a metodologia científica no ambiente acadêmico? Então, vejam aí, tema e problema. Mas metodologia, como a gente vê, e qualquer uma das áreas, das disciplinas que vocês cursam, elas são muito amplas. Metodologia é muito ampla. Dentro de metodologia tem evolução de ciência, trabalhos acadêmicos, tipos de trabalho acadêmico, tem um artigo, tem formatação, citação, referência, né? Então, eu preciso de uma delimitação do meu tema. Quando vocês forem fazer, depende aí do curso de cada um, mas quando vocês forem fazer o famoso TCC, né, ou trabalho e conclusão do curso, ou um artigo que seja, eu tenho que ter a minha primeira área, ou seja, por exemplo, administração é tema, problema está ligado à delimitação do meu tema. Então, administração,
a delimitação do meu tema, gestão da qualidade. Por quê? Porque a gestão da qualidade está dentro de administração. E qual é o meu problema em pesquisa, por exemplo? Como a gestão da qualidade pode melhorar os serviços das organizações? Interrogação. Então, entendam como é que funciona a ideia da pesquisa científica. Tema lá maior. Segundo, delimita o tema e vem com um problema de pesquisa. Para depois vir para a questão dos objetivos, tanto gerais quanto específicos. Como os alunos do EAD, se são obrigados a fazer TCC, olha, Fabiana, depende do curso. Por exemplo, não há mais obrigatoriedade dos cursos de administração e contabilidade fazerem TCC. Mas determinadas disciplinas, você pode fazer artigos científicos como conclusão do curso, né? Independente, assim, por exemplo, engenharia precisa fazer TCC, mas aí no final do curso vocês vão ser orientados a fazerem essas atividades, tá? Mas eu sugiro, comecem a pensar e a praticar a ideia do artigo, né? Que o artigo você pode publicar em congresso, você pode fazer publicação tanto em congresso nacional, congresso internacional, publicar em revistas científicas. Então, quem gosta da área acadêmica, é um prato cheio entender aí metodologia científica. Pedagogia precisa de TCC, mas é lá no finalzinho do curso, vocês têm uma disciplina para entregar isso, tá? Então, vamos lá. Objetivos. Eu preciso ter dois objetivos na pesquisa. E o que é objetivo? Ação. Ação. Por isso que a gente fala em objetivo geral. Tanto geral quanto específico, eles começarem com um verbo no infinitivo. Ou seja, identificar alguma coisa, diagnosticar, levantar, descrever. O geral. E qual é a diferença do geral para o específico? O geral é mais amplo. Específico, pelo próprio nome, ele detalha as intenções do meu estudo. Ou seja, ele responde aonde o pesquisador pretende chegar a mapear, identificar e diagnosticar ou levantar informações. Onde é que eu fiz isso? Ó, se eu botar aqui, mapear, ou melhor, identificar, pensando no exemplo que eu estava falando anteriormente lá da gestão da qualidade. Vou botar aqui como objetivo geral, identificar como a gestão da qualidade pode melhorar os serviços na empresa. Isso é um objetivo geral. E para alcançar essa identificação, eu preciso analisar o sistema empresarial. Eu preciso diagnosticar erros no processo. Então, vejam que o objetivo geral, ele é uma questão mais ampla, e o específico é como eu vou atingir esse geral, certo? Tá claro até aqui? Lembrando que pesquisa sempre, a gente tem que pensar em pesquisa como uma ideia de um funil. Eu sempre faço isso. Maior tá lá, ó, o tema. A professora está desenhando super ruim aí. No final, resultado. Ai, resultado. E conclusão, né? Mas eu preciso ter tema, eu preciso ter objetivo, preciso ter o problema. Gente, a letra da professora está horrível. Aí eu venho introdução, né? Introdução, desenvolvimento, que cai lá no resultado e discussão. Eita, professora, tá péssimo. Para chegar à conclusão do meu processo. Então, todo trabalho acadêmico, ele tem essa perspectiva de funil, que eu tenho um tema, um objetivo, um problema, introduzo o assunto, faço o desenvolvimento dele, que é basicamente o resultado, para atingir uma conclusão, que é o fim, né?
Bom, como é que eu formulo esse problema? Como é que eu formulo uma pergunta? A partir do momento que eu tenha uma delimitação com exatidão a resposta que estamos procurando. Por exemplo, a Fabiana que está estudando aí pedagogia. Como diminuir o racismo no Brasil? Isso é uma pergunta. Para atingir essa resposta, eu tenho que delimitar a resposta, né? E aí eu já vou pensando em uma série de hipóteses. Exemplo, trabalhando com a educação nas escolas, lançando propostas de reduzir o racismo no país. Então, a ideia de formular uma pergunta, ela cai na intenção que você quer uma resposta. Então, toda pergunta tem uma resposta. A resposta vai ser o quê? O desenvolvimento de um trabalho. Levar o pesquisador à reflexão. Eu não posso fazer uma pergunta assim, como o céu é azul? Como o céu é azul? Isso é uma reflexão, porque eu vou determinar uma série de atividades para descrever por que o céu é azul. Então, leva o pesquisador a refletir, né? Orientar o levantamento bibliográfico, eu tenho que ter um acervo, ou tenho que ter livro, artigo, site da internet confiável, tem que ter uma série de informações que me levem a fazer um bom acervo bibliográfico, né? E o que é acervo bibliográfico? As referências que você vai utilizar nos seus trabalhos. E uma série de orientações da coleta de dados. Como é que eu vou responder a essa pergunta de como o céu é azul? Então, eu vou fazer experimentos físicos, por exemplo. Então, eu vou coletar informações sobre a descrição de por que o céu é azul. E aí eu vou trabalhar, por exemplo, com radiação solar. Então, vejam que eu tenho que ter um problema de pesquisa, ou seja, eu tenho que ter uma pergunta que vai nortear todo o meu trabalho. E saibam bem, uma coisa que a gente, em metodologia, eu já venho aí trabalhando com metodologia como professora há 5 anos, mas no mestrado e doutorado, graduação, mestrado e doutorado há 11 anos. Então, a gente sempre tem essa tática. Quando eu vou começar a fazer um trabalho, seja um trabalho de uma disciplina que o professor pede, ou seja um trabalho de graduação, mestrado ou doutorado, eu tenho que ter uma boa pergunta. Eu tenho que ter uma interrogação. Mas vocês, quando veem trabalhos, tem alguma pergunta no começo do trabalho? Não. A pergunta, ela fica para você não fugir do teu foco. Para você não fugir do foco daquele teu trabalho. Então, isso é relacionado a qualquer coisa que vocês fizerem quando seguir uma questão metodológica. Faz uma pergunta. Você vai responder essa pergunta aonde? Na conclusão do teu trabalho. Então, a pergunta não está no trabalho, mas a resposta dela está lá na conclusão. Então, sempre a ideia eu tendo uma boa pergunta, eu consigo desenvolver um trabalho, porque eu tenho um foco bem definido, eu quero atingir a resposta daquela minha pergunta de pesquisa. E essa resposta vai estar na conclusão. Todo mundo está acompanhando esse processo, está entendendo como eu estou falando aqui. Se vocês já tiverem feito algum trabalho, se tiverem feito alguma atividade, que estejam com dúvida, me digam aí no bate-papo, tá? Por exemplo, uma questão clássica. Todos os desafios que vocês foram fazer, ou todas as atividades contextualizadas, elas não estão com a pergunta? Para eu responder, eu tenho que ter introdução, desenvolvimento e conclusão da minha ideia. Então, a pergunta tem que ser bem definida, porque ela vai nortear a minha pesquisa no meu acervo, né? Seja na internet, seja no livro, seja no guia, por exemplo, de estudo. E aí eu vou elaborar uma resposta. Toda pergunta, todo problema de pesquisa
para responder, tem que desenvolver uma resposta bem elaborada, né? Que tenha citação, por exemplo, que segundo o autor tal, que é referência nesse assunto, você descreve o que ele diz. Então, utilizando citações para chegar a esta resposta. Certo assim? Vamos continuar. Estou aqui, deixa eu ver, passamos, formulação do problema, e aí vem para a hipótese. A gente não costuma tanto usar a hipótese, porque ela depende para um mestrado, para um doutorado, a hipótese é fundamental. Porque além do problema de pesquisa, ela segue lá as ideias do Galileu, né? De ser uma pesquisa de observação. Então, a hipótese, ela, até como a descrição tem aqui, ó, ela é fruto das observações e do conhecimento dos cientistas sobre o tema em questão. Essa é a ideia da hipótese. Ela pode ser uma teoria provisória, uma tentativa de explicar um fenômeno. Lembra que a gente falou na unidade 1 de senso comum, que é o basicão que a gente sabe, né? De ciência, e aí depois a gente falou de conceitos, de doutrinas e de teorias. Teoria, algumas ao longo da evolução da ciência foram derrubadas, outras, por exemplo, a primeira lei de Newton é uma teoria. Até hoje ela não foi derrubada, mas ela pode ser que venha alguém aí e questione essa teoria, né? Mas até hoje, por exemplo, essa teoria continua. Quando a gente faz uma hipótese, ela pode gerar, a partir de uma teoria provisória, uma tentativa de explicar um fenômeno e tem que ser sempre verificável. Verificável, lembrem aí, quando a gente fala de tipos de conhecimento. Só o conhecimento científico, ele é verificável, porque ele é posto em questionamento e a partir de um trabalho metodológico, ou seja, científico, eu posso dizer que ele é verdadeiro ou não, né? Diferente dos demais, né? Do religioso, do empírico. Só após os experimentos é possível confirmar ou falsear, né? Ou não confirmar aquilo. E quais são os 3 tipos de hipóteses independentes, dependentes ou interdependentes? Quando a gente fala independente, ou seja, liberdade, né? Vem sempre essa intenção. Então, é a causa que provoca a ocorrência de um fenômeno, efeito ou consequência. Se é dependente, é o efeito, fenômeno ou consequência provocado pela causa em questão, ou seja, ela está relacionada à causa. Efeito e causa relacionado na variável dependente. Na independente, a causa pode provocar um efeito. E no interdependente, é a variável que modifica a variável dependente, sem que a variável independente seja alterada. Ou seja, primeira causa, acontece um efeito. A segunda, o efeito é provocado necessariamente por uma causa. E a interveniente, ou seja, a terceira, existe uma variável entre causa e efeito, tá? Mas, assim, isso é mais uma questão teórica, tá? Na prática mesmo dos trabalhos científicos, a gente usa geralmente o próprio de pesquisa, né? E quando a gente começa, boa tarde, o pessoal que está entrando aí, vamos tirando a dúvida e vamos se concentrando aí na terceira e quarta unidade da disciplina de metodologia, tá? E aí a gente agora está falando de hipóteses dentro das pesquisas científicas. Então, hipótese ela é mais utilizada lá em mestrado, doutorado, graduação, um tanto menos, mas não menos importante, tá?
É bom que vocês tenham um entendimento desses tipos de variável, assim como é bom que vocês tenham um entendimento dos tipos de métodos. Lá, o dialético, o indutivo, o dedutivo, mas a gente consegue nos trabalhos acadêmicos otimizar esses processos. Desde que vocês tenham um bom orientador, a gente consegue trabalhar muito bem com a pesquisa científica, sem tanto medo e sem tanto assustar, né? Começamos às 2 horas, tá, Renata? Então, mas a gente ainda está no slide 6, então ainda pega aí o embalo, certo? Como coletar os dados? Que são dados? São o material, né? A questão física do trabalho acadêmico. Um livro pode ser um dado? Quem sabe aí? Um livro pode ser um dado? A água pode ser um dado? Deixa eu ver. Uma resposta dentro de um questionário pode ser um dado? Sim, sim e sim. Pode, todos eles, tá? Por exemplo, se eu vou coletar água para saber se tem coliformes fecais, a água é meu dado, porque ele vai ser um meu instrumento de pesquisa. E aí vai, consequentemente, fazer uma pesquisa de campo, né? Que eu, pesquisador, vou lá e coleto a água com um copo, com uma garrafa, e eu coleto o meu dado, ou seja, a água, através de um material para chegar ao meu trabalho. Mas se eu faço uma pesquisa bibliográfica, que eu não vou sair de frente do computador, que eu vou ter lá minha perguntinha, vou lá no artigo, vou lá no livro, junto as informações dos autores e elaboro o meu trabalho, o livro ou artigo também é meu dado. E eu vou coletar por onde? Pela internet. Então, instrumentos de coleta de dados são como eu, pesquisador, vou lá pegar as minhas informações para fazer a minha pesquisa, certo? Então, tem muita maneira de colher os dados, de colher as informações. Elas podem ser de fontes primárias ou fontes secundárias. Por exemplo, a água é uma fonte primária. Mas se eu pegar um artigo que fale sobre a qualidade de água, o artigo é uma fonte secundária. Porque aquele autor já foi lá e coletou a água e já me deu uma informação. Todo mundo entendeu aí? Então, por exemplo, uma fonte primária pode ser uma fotografia. Eu vou aqui e tiro uma foto de uma pessoa. Isso é uma fonte primária. Mas se eu faço um Photoshop, ajeito, a pessoa é feia, fica bonita. A pessoa é gordinha, fica magra. A pessoa tem um cabelo curto, fica longo. Eu alterei isso. Então, eu vou utilizar essa imagem photoshopada, é uma fonte secundária, tá? Então, a ideia de fonte primária e secundária, vocês têm que ter muito claro aí, porque ambas são fontes de dados, certo? E aí eu tenho que ter algumas informações sobre essa coleta de dados. Primeiro, identificar a respeito de que dados ou variáveis você vai fazer perguntas. Lembra que a gente falou do problema? Problema é perguntinha, então, se eu quero fazer, se eu quero saber qual é a faixa etária da população brasileira, eu vou fazer esta pergunta. E para coletar os meus dados, eu vou utilizar as informações do IBGE, que eu tenho lá no site do IBGE a faixa etária da população brasileira. Então, eu vou identificar, a partir da minha pergunta, como eu vou coletar meus dados, certo? E escolher o tipo de pergunta é essencial para o dado. Eu vou trabalhar com água, eu vou trabalhar com pessoas ou eu vou trabalhar com livros? A minha pergunta vai ser o norteador do meu dado, do meu tipo de coleta.
Se eu quero trabalhar com a qualidade de água, eu vou ter que coletar água. Então, eu vou ter que ter um instrumento para coletar a água que é meu dado. Se eu for fazer um trabalho sobre faixa etária da população brasileira, os meus dados são as informações do IBGE, tá? Elaborar uma ou mais perguntas para cada dado que você queira levantar. A gente faz isso mais em mestrado e doutorado, porque é um grau de pesquisa mais aprofundado, mas para vocês que estão começando a exercitar a metodologia, uma pergunta já é importante. Mas se eu tenho, por exemplo, 3 objetivos específicos, são 3 perguntas. Analisar a qualidade de água pode gerar uma pergunta. Como é que está a qualidade da água? Identificar se há existência de coliformes fecais também pode gerar uma pergunta. Então, o objetivo geral pode ser uma pergunta e os objetivos específicos, outras perguntas, tá? Importantíssimo, gente, quando a gente lê um texto que está confuso, a gente não entende nada, né? Então, isso se reflete nos trabalhos acadêmicos. A linguagem tem que estar muito clara. Renata, eu também quero explicar o mais claro possível, porque eu quero tirar esse medo de vocês, que vocês têm de metodologia. Muitos alunos têm, não sei vocês. Mas é muito interessante quando a gente entende metodologia, porque fica muito claro, a gente vê muito claramente o que tem que fazer. Organiza muito o que a gente estuda, tá? E tudo, repito, meus queridos alunos, tudo depende desta perguntinha. Porque se eu for fazer, eu tenho que ter uma linguagem clara, eu tenho que ter se eu vou trabalhar com dados, a gente já falou aqui sobre pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa, não foi? Se eu faço entrevista com as pessoas, se eu faço uma entrevista com um questionário, entrevista, o que você acha do Brasil? E a pessoa vai lá e diz, não, eu acho que o Brasil é assim, assim, assim. Isso é uma pesquisa qualitativa ou quantitativa, gente? Quem responde primeiro? Presta atenção na aula. Qualitativa ou quantitativa, quando eu faço uma entrevista e que a pessoa vai descrever. Qualitativa, valeu, Sônia. Mas se eu faço, por exemplo, valeu, Josilane. Se eu faço uma pesquisa sobre a faixa etária da população brasileira, que eu tenho lá 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20, e 40 pessoas respondem que a faixa etária é 5 a 10, 20 respondem que é de 10 a 15, e 30 pessoas, sei lá, respondem de 15 a 20. Eu tenho uma quantitativa, exatamente. Então, se a minha pergunta, tudo vai depender da minha pergunta. Se a pesquisa vai ser qualitativa, eu não preciso fazer gráfico nem tabela necessariamente. Ou seja, eu não preciso tabular os meus dados. Se ela é quantitativa, que tem números, eu preciso fazer uma tabela, um gráfico e etc. Então, eu tenho que ter uma pesquisa quantitativa. Vejam que a pergunta norteia os objetivos, norteia quais são os dados que a gente vai usar e norteia como a gente vai fazer o resultado. Dá instruções claras para os participantes da pesquisa também. Tudo depende da pergunta e depende da coleta de dados. Revisar se o instrumento... O que é instrumento aqui? Qualitativa é qualidade. Quantitativa é quantidade. Analiso dessa forma. Analisa assim. Qualitativa é descritiva. Ou seja, eu vou descrever. Eu posso ter um quadro lá que ele tem descrições das informações. Quantitativas são números. Então, qualitativa descreve informações. Quantitativa descreve números.
Se eu tenho um trabalho, se vocês forem fazer uma pesquisa que tem um trabalho que tem um monte de gráfico, um monte de tabela, pizzas, né? Os gráficos pizza, os gráficos em linha, por exemplo, pense em número, é uma pesquisa quantitativa. Se eu penso em descrever a população brasileira, qual é a cor da população brasileira, ele vai dizer lá preto, pardo, amarelo, branco, é descritivo. E eu tenho informações descritivas. E pilotar o instrumento. Sim, falando em instrumento. Eu não tenho que coletar os dados, né? Eu não falei de coleta de dados. Então, se eu utilizar uma garrafa para coletar água, a garrafa é meu instrumento de dados. Se eu for pegar as informações na internet, e eu vou pegar isso utilizando uma pesquisa, né? O meu instrumento de coletar as informações é a internet, tá? Então, eu tenho que ter muito claro qual é o meu instrumento de pesquisa para fazer a minha coleta de dados. E esses dados vão para onde, minha gente? Eu tenho que dizer como eu vou fazer a minha pesquisa para colocar isso nos resultados. Então, na metodologia, eu tenho que dizer: foi feita uma pesquisa bibliográfica em livros, artigos, teses e dissertações sobre a população brasileira. O instrumento de coleta de dados foi a internet, em que se buscou os artigos mais recentes sobre o assunto. Isso eu boto na metodologia. No resultado, eu vou dizer as informações que eu peguei. Fonte de pesquisa, se a fonte de pesquisa... Espera aí, você está perguntando se a fonte de pesquisa é primária, secundária, ou a fonte é o livro, o artigo, o blog, etc., Renata? Diz aí. Fonte de pesquisa. Isso. Sua segunda fala. Eita. Bom, quando eu vou descrever na metodologia, eu tenho que dizer a fonte da minha pesquisa, sim. Se ela é primária, se os instrumentos quais foram os instrumentos que eu utilizei na minha pesquisa, quais foram os dados que eu coletei para colocar esses dados lá nos resultados, tá? Então, por exemplo, uma forma, né, uma forma clássica de fazer uma coleta de informações é a entrevista. Eu posso, por exemplo, botar uma entrevista lá na comunidade, no WhatsApp de vocês, sobre o que é que vocês estão achando do EAD. E aí eu faço uma entrevista e posso fazer um artigo. Percepção dos alunos sobre o ensino à distância. Eu estou utilizando um instrumento de coleta de informações, os dados são as respostas de vocês através do instrumento do tipo entrevista, tá? Na entrevista, eu tenho que ser clara a pergunta, e essa pergunta tem que estar relacionada com o objetivo. Eu tenho, de preferência, posso conhecer a pessoa que eu vou entrevistar, porque geralmente é uma pessoa, mas eu posso fazer uma entrevista com 15 pessoas, não necessariamente conhecer o entrevistado. Mas sempre que possível, é bom conhecer. Marcar com antecedência local e horário de entrevista, eu não posso chegar simplesmente, vou entrevistar você aqui, vem cá. No meio da rua e chegar para entrevistar alguém, o povo vai até se assustar, né? Realizar entrevista em um local discreto, por exemplo, que facilita a coleta de dados espontâneos e confidenciais. Por exemplo, se eu vou fazer uma análise do sistema de qualidade numa empresa, preferencialmente eu vou fazer uma entrevista com o gestor da empresa. Eu vou marcar, né, mandar um e-mail, solicitando, se possível, que o gestor responda a uma entrevista para um trabalho da graduação, do meu curso, e vou dizer, perguntando a ele quando é que posso fazer essa entrevista.
chegar lá com calma e ele responder aquelas informações, porque podem ser até confidenciais, o que você vai colocar no seu trabalho, né? E escolher um entrevistado que tenha familiaridade com o assunto. Se eu for falar do sistema de qualidade da empresa, eu não posso pegar a pessoa que trabalha necessariamente com, que é a segurança da instituição. Ele não vai saber o assunto, ele não vai estar antenado com o assunto. Eu tenho que fazer uma pesquisa com quem sabe, né? Deixa eu ver aqui a pergunta. Há um instrumento de coleta de dados considerado o mais relevante ou vai depender do que se pesquisa? Sempre vai depender. Infelizmente, Josiane, se tivesse uma receita de bolo em metodologia, eu lhe garanto, eu passava para vocês. Mas como as perguntas, elas variam para as pessoas, então é importante, varia pelas pessoas não, a pergunta, ela determina qual é o tipo de pesquisa. Então, por exemplo, se eu for fazer, se eu quero saber a faixa etária da população brasileira, eu tenho que escolher o instrumento mais relevante, que é, por exemplo, o questionário que o IBGE faz na nossa casa. Não vai ser relevante, por exemplo, eu ir de casa em casa para coletar informações que o IBGE, por exemplo, já tem. Então, é variável essa forma de coletar dados. E é variável pelo quê? Pela pergunta, tá? Então, é bom que vocês saibam os instrumentos. Os principais, obviamente, são entrevista e questionário e instrumentos de coleta, né? Lá na biologia, na física, na química, você utiliza muito instrumento, né? Mas os mais disseminados são questionários e entrevistas, tá? Entrevista, para finalizar, listar as perguntas, destacando as mais importantes. E eu até digo uma coisa, entrevista, você dá margem para a pessoa falar demais. O mais interessante mesmo, quando eu for fazer uma pesquisa quantitativa, vale salientar, é bom fazer um questionário, que eu bote lá o marcar X. Vocês não fizeram um questionário de alunos ingressantes lá no começo do curso de vocês, marcou os pontinhos, tinha pergunta lá e marcava aquelas bolinhas, né? Então, é importante que aquilo é um instrumento de pesquisa da instituição para saber mais sobre você e melhorar o processo. Então, é uma fonte de pesquisa e é um instrumento de dados feito pela instituição. Vai depender da pesquisa. Peraí, isso. Entrevista. Existem 3 tipos principais de entrevista. A estruturada, ou seja, o entrevistador monta o roteiro de perguntas já pronta, e aí isso é muito comum, por exemplo, em entrevista de TV. O repórter vai lá entrevistar uma pessoa e aquilo é gravado, ele já tem perguntas prontas, não é uma coisa aleatória, né? Ele não é livre para modificar perguntas ou mexer na ordem delas, ele tem que seguir à risca aquilo. Não estruturada, o entrevistador cria, sim, do trabalho também, estruturado, ele tem que ter um roteiro. Não é você chegar no gestor lá da empresa e aí, oi, brother, me responde aí, assim, como é que está o sistema de qualidade aqui? Não é assim. A gente tem que seguir um sistema protocolar, até porque você escolheu um instrumento de coleta de informações, você vai lá já com um objetivo definido para que você não se perca nos resultados, tá? Voltando aqui à entrevista não estruturada, o entrevistador cria as perguntas na hora. Isso é péssimo, não aconselho. Pode ajudar para explorar a questão mais a fundo, mas também pode fazer com que você se perca do seu foco, do seu objetivo e do seu problema de pesquisa. Um outro, e eu acho muito importante, muito interessante, que a gente vê muito hoje em dia, por exemplo, o Google Formulários. Não sei se vocês já responderam algum Google Formulários, mas lá é uma forma super interessante
de você fazer uma pesquisa, até porque o povo não sai mais do Facebook. Você coloca lá um questionário e diz, gente, pessoal, assim, eu estou fazendo o meu TCC, respondam aqui essas perguntas, você entra lá no link, clica nas informações, para o cara que está fazendo a entrevista, sai já os gráficos prontos, você já pode colocar isso no teu trabalho e fazer um excelente trabalho colocando um questionário simples na internet, né? Então, é bem interessante essa forma de questionário, que é um instrumento, eu considero ideal, mas vai depender também da pergunta, tá? E do tipo de pesquisa. Questionário, jamais ultrapassar 15 questões, tá? Senão fica muito cansativo, a pessoa já fica impaciente de responder. 10, 12 tópicos, 12 questõezinhas já está suficiente. Como eu disse, questionário muito longo, deixa o participante cansado, ele já quer entregar, já quer sair, fechar logo aquilo, quer terminar logo. Então, não muito extenso. 20 a 30 perguntas e 30 minutos. Eu nem digo tanto, o nosso livro fala 20 a 30 perguntas, só se forem perguntas muito curtas. Para um bom questionário mesmo, seria importante, assim, 10 a 12 perguntas, e no máximo estourando mesmo 30 minutos. 10 minutos hoje o pessoal já não aguenta mais responder um questionário. Layout claro, enxuto, super perguntinha curta e resposta ou sim ou não, pode ser aberta, que você pode dizer como é o sistema de qualidade da empresa, e até se confunde com entrevista, né? O tipo de questionário aberto, mas aqui é diferente, a entrevista ela é toda aberta. O questionário ele pode variar com esses 4 tipos de pergunta: aberta, fechada, dicotômica ou múltipla escolha. Aberta, você diz aí o que você considera gestão da qualidade e a pessoa responde. Fechada, ela pode ter aqueles quadradinhos ou entre parênteses. Eu acho que vocês vão ver na nossa prova algumas assim, entre parênteses, já dando a dica, mas que tem opções de você responder, marcar. Pode ser de sim ou não, tá? E pode ser, você pode marcar mais de uma resposta, certo? Que é a múltipla escolha. Formulário é basicamente um catálogo ou uma lista que o entrevistador preenche informações. Muito recrutador hoje em dia, você vai fazer uma seleção, principalmente se tiver ligado ao LinkedIn, por exemplo, e que, sinal, entre aspas, aqui, quem não tiver LinkedIn, faça, porque agora é a forma de recrutamento das empresas, né? Mas, continuando, muita empresa hoje faz recrutamento preenchendo um formulário. Você diz seu nome, você diz o teu curso, e você preenche aquele formulário e ele faz o recrutamento baseado naquilo. E outro instrumento de pesquisa que vocês, eu acho que usam assim muito, mas muito mesmo, né? É a famosa internet. Desde que vocês, e aí eu vou até aparecer para falar com vocês, desde que vocês não utilizem Wikipédia, Cola da Web, monografias.com, trabalhosfeitos.com, deixa eu ver o que mais, esses são os clássicos, tá tudo certo. O pessoal da tutoria de todas as disciplinas, eles falam muito, cuidado com plágio, cuidado com plágio. Hoje a gente tem inúmeras ferramentas na internet que pode detectar o plágio dos trabalhos acadêmicos. Isso é uma coisa séria, vocês podem até perder o curso e ter outras consequências, né? Então, evitem ao máximo copiar, e principalmente copiar de fonte que não presta. Cola da Web, trabalhos feitos, monografias.com, eu já tenho assim alguns decorados na cabeça, porque eu já sei que o aluno vai lá e pega. Isso não é legal.
elaborem vocês, construam um pensamento, interpretem as informações, isso é fundamental para vocês entenderem os assuntos e não decorar. Conhecimento, isso é super válido, então é importante que a gente estude mesmo. Tá? Voltando aí aos slides e deixe copiar da internet, né? Copiar e colar sem citar o autor. A gente vai falar ainda de citação logo mais na frente. Então, pesquisa da internet, mas pesquisa de site de qualidade. Um site de qualidade, eu vou até anotar aqui, anotem também. Cielo. Se o site vier se o artigo, por exemplo, vier desse site, baixa porque é confiável. A internet, a gente localiza informações com eficiência, basta botar no Google, né? E se você colocar uma pesquisa, e no final da pesquisa botar a extensão .pdf, sempre vai sair umas coisas interessantes, tá? Então, localize a informação rapidinho, isso é muito bom. Selecione informações de maneira criteriosa, em 0,0001 segundo, o Google te dá centenas de informações, mas aí você tem que selecionar. E utilize informações selecionadas com precisão e criatividade. Seleção de informações, basicamente a gente tem que fazer uma análise do que é original. E aí, quem faz isso, basicamente as editoras, que analisam o material original e publicam ou não, né? Basicamente, as editoras também fazem uma edição daquelas informações antes de ir para o leitor, né? Sua função é uma visão geral da obra. Depois tem uma preparação daquele material para chegar antes para vocês. Aqui é uma revisão de linguagem e diagramação e versão final. Vocês, para entregar o TCC ou para trabalhar, fazer qualquer trabalho, tem que partir dessa seleção aqui. Porque vocês têm toda essa preparação. E um livro só chega para vocês com qualidade se ele passar por esse processo, tá? Sei que ainda é cedo, mas qual é o tempo para fazer um TCC, Kelly? Olha, tem gente que passa 2 anos e não faz. Brincadeira, estou aqui querendo assustar vocês. Mas é um semestre letivo, tá? Então, basicamente, são 6 meses para fazer. Quando a gente se prepara melhor, faz em 1 ano. Mas tem gente desavisada que passa 2 e não faz, né? Então, vamos lá. Leitura, importante. A gente tem muita informação, mas a gente precisa selecionar o que a gente lê. Então, lá no Google, ele vai te dar uma centena de milhares de informações, mas eu preciso selecionar o mais importante. E como é que eu faço isso? Peneirando as informações. Uma dica. Toda vez que você for fazer uma seleção de literatura e for buscar artigos científicos, sempre lê o resumo, que o resumo é o que tem tudo sobre o trabalho. Se no resumo tiver uma informação legal sobre o assunto que você está estudando, pegue esse material e salva na sua pasta do teu curso, tá? Releia sempre os seus objetivos gerais e específicos para saber se o que você está lendo está coerente com o que você tem que pesquisar, tá? Depois, volta ao texto que encontrou sobre o tema e escolha aqueles que podem ajudar a entender melhor o objeto de estudo. Sempre selecionem a leitura de vocês. Hoje a gente não tem mais tempo de perder, né? Então, tem que selecionar o que ler. Tem também a leitura reflexiva, além da seletiva, e a leitura interpretativa. Reflexiva é quando a gente interpreta as informações. Ou seja, seleciona e depois vai fazer aquele famoso marca-texto, né? Marcar as informações que você vai usar no seu trabalho. E interpretar é quando eu interpreto o que está sendo dito naquele assunto. Compreendo as informações e avalio se aquilo vai servir para o meu trabalho. Kelly, estou sofrendo com o meu projeto para fazer, aí você vem lembrar do TCC. A bichinha está sofrendo aí, Renata? Não sofre.
Aprende metodologia que você faz direito. Kelly, vou torcer para que o seu TCC seja 10, tá? Ellen, e como funciona o TCC para EAD? A mesma coisa do que o presencial? Olha, depende do curso, tá, Ellen? Tem curso que não precisa de TCC mais, ou você faz um projeto integrador, ou você faz um artigo, mas tem curso que é obrigatório, tá? E aí, na finalização do curso, vocês vão ter disciplina, ser acompanhado. Vocês não vão precisar temer o TCC, não, tá? Pode ser qualquer tema para o TCC, desde que esteja ligado ao seu curso, né? Então, pedagogia. Eu fiquei na dúvida, alguém me perguntou de pedagogia e eu estou na dúvida de saber. Dica, pergunta ao tutor de vocês se tem TCC em pedagogia, tá? Engenharia precisa sim, Lucinaldo. Continuando, análise e interpretação das informações ou dos meus dados, eu sempre tenho que partir de uma seleção e uma classificação, tá? Então, a seleção, verifico os dados com cuidado para detectar se há erros ou informações confusas e classifico. Como a gente estava falando lá, né, pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, os dados também vão ser assim. Então, qualitativos, determinada qualidade ou descrição, quantitativos, quantidade, ou seja, valores numéricos, peso, custo, número e etc. Codificação, eu uso basicamente símbolos, tá? Então, se eu tenho lá o símbolo de perigosos, eu nem lembro aqui como fazer, eu disse perigosos, transgênico, os demais símbolos que a gente usa em produtos, eu vou estar codificando aquele material, ou os meus dados, certo? E reputação, se eu vou trabalhar com dados quantitativos, eu basicamente vou fazer os meus dados com gráficos e tabelas. Se forem qualitativos, é texto, é descritivo, tá? Análise estatística, ela pode ser univariada, bivariada ou multivariada. Univariada calcula a frequência de cada questão, ou seja, de cada questão, uma de cada vez. Análise bivariada, eu faço tipo teste estatístico, se tem uma ou duas, ou mais do que duas, ou três variáveis, tá? Ou seja, por exemplo, o IBGE, ele não só trabalha com faixa etária, ele trabalha com renda familiar, com cor, com faixa etária, com outras informações. Então, ela faz uma análise multivariada. Mas se eu fizer uma análise só comparando A com B, vai ser bivariada, e só trabalhar com A, por exemplo, univariada. É resumidamente isso, tá? Olha aí, é obrigatório apresentar a bancada não, a banca, geralmente são 2 professores ou 3. Nosso curso tem sim, está na grade, valeu, Ellen, nem precisa do tutor. Desculpe as perguntas, mas a senhora é a melhor professora das webs e a única que nos responde de imediato. Ai, que bom, Kelly, maravilha, gostei do feedback, super animada que vocês estudem e aprendam metodologia, tá? Formatação, aprendam com toda certeza. Quer ponto, é verdade, tô achando. Só que eu não vou estar na prova lá para ajudar, tá? Bom, formatação de trabalho, não esqueçam jamais, jamais, forever. Tamanho da folha sempre A4. Editor de texto, a gente usa basicamente o Word, né, para o Windows, mas você pode usar para o Mac, tem um editor de texto, para o Linux tem um editor de texto dele. Quem tem o Windows usa o Word, né? Margem, o que é margem? É aquele espaçozinho, ó, desenhar aqui, que a gente tem entre o texto, aqui é uma folha, né? Vocês viajarem aqui comigo.
Esse espaço entre o texto e a folha, a borda da folha, é a margem. Isso aí tem um tamanhozinho, ó, esquerda e superior é 3. 3 aqui, 3 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Tá? Margem. Direita inferior, 2. Fonte da letra, ou Arial ou Times. O tamanho da letra, 12 sempre. E o espaço entre as linhas, 1,5. Tem umas exceções, que são lá em citações, mas a priori a gente usa isso. Se o texto justificado, ou seja, é aquele quadradinho que tem lá no Word, e que a linhazinha é de um canto a outra, tá? Isso é justificado. Sempre escrevam os trabalhos de vocês para frente assim, gente. Para o pessoal não falar que a professora de metodologia não ensinou a vocês a escreverem trabalhos científicos. Bom, vamos lá. Espaço entre linhas do e-mail, como eu já disse. A paginação. Onde é que eu boto a página ou o número de página na minha folha? Canto superior direito, tá? Sempre lá em cima, certo? Também não esqueçam dessa dica da Andressa, porque daqui para frente os trabalhos de vocês vão ter que ser todos bonitinhos desse jeito, certo? Figura, a gente coloca a legenda da figura, eu vou passar aqui para vocês verem. Tá vendo aqui, ó, a legenda embaixo, figura, a letra da figura, boto figura 1. Eu tenho que botar a legenda da figura, certo? E embaixo de onde eu tirei, que é a fonte. Sempre autor e ano, ok? Olha, cadê aqui, ó? A Ailton tá dando parabéns, eu não sei se é para mim ou se é para Kelly. E Kelly tá dizendo, mas se for ela elaborar a nossa prova, eu poderia pegar leve. Eu fiz a prova de vocês, eu peguei muito leve, a prova tá super light, supimpa, certo? Bom, serve para fotografia também, para fonte também, certo? Então, coloca a figura no trabalho de vocês, uma figura bonitinha, mas sempre a legenda embaixo da figura e da fonte. Lista de trabalho. Se eu tiver uma figura no meu trabalho, para monografia, eu tenho que ter lista. Para monografia, para projeto, para tese, para dissertação, eu tenho que ter lá nos elementos pré-textuais as listas de figura, de sigla, de símbolo, sempre, certo? Citação é uma fonte extraída. Eu tenho que passar, gente, porque a nossa web está já acabando, inclusive está extrapolando o tempo, mas eu falo mais um pouquinho desses assuntos lá na Web 2, lá no final da noite, tá? Citação, eu tenho que dizer, é uma informação de um outro texto colocado no nosso. E equação e fórmula, se você quiser colocar no teu trabalho, você vai colocar, aparece destacada e centralizada no trabalho, tá? Não, nos deixa, está muito bom, também acho, mas eu tenho que terminar, gente. Mais tarde a gente se vê. Fica aí, Renata. Vai, estuda e mais tarde a gente se vê. Tabela, gente, olha como é que tem que ser tabela. Tabela não tem as linhas do lado, ok? Só quem tem linha de lado é quadro. Tabela não tem. Então, vê aqui essa tabelinha. Eu não disse que a legenda de figura é embaixo, em tabela é em cima, ó. Tabela 1, legendinha. A fonte fica embaixo, autor e ano. E eu tenho que ter aqui, ó, um títulozinho, as informações sem aqueles espaços aqui, certo? Não é assim, ó. A regra da tabela é essa, sem linhas laterais, um título em negrito e a legenda em cima. Essas informações estão no slide anterior, tá? Gente, eu vou... Eita, olha. Eu vou ter que parar por aqui, porque a gente tem uma horinha para falar. Mas eu prometo que eu termino do slide 25, eu volto do 25
e a gente faz essa... Deixa eu aparecer para vocês. Eu prometo que eu volto com vocês lá no final, ainda hoje, eu acho que é de 6 horas. Eu volto para falar com vocês. A gente para aqui no slide 25. A gente vai falar agora do como é que são cada trabalho acadêmico. O que é que tem que ter em cada trabalho. A gente finaliza a unidade 3 e 4 e faz uma revisão geral. Vocês vão sair, vai ter 10 na metodologia e vai... Não, tem que ser, gente. Vamos acabar agora, de 6 horas a gente volta, faz uma revisão geral e 10 na prova e 10 nos trabalhos, certo? Beijo a todos, até 6 horas, tá? Tchau, gente.